espero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje é uma aula muito especial, eu espero que vocês gostem bastante. Mas antes da gente começar, a Pro vai colocar um louvor pra gente cantar ao Senhor. Amém? Então, a aula de hoje é sobre Esther, uma moça separada por Deus, escolhida e muito bonita do povo de Israel. A história de Esther está lá na Bíblia e é uma história tão linda que tem um livro inteiro só para essa história. Então, Esther era uma moça de Israel, né? E todo Israel e seu povo foram levados cativos para outro reino. Eles estavam vivendo em outro lugar, não era a terra deles. E ali naquela terra estranha, naquela terra diferente, havia um rei. O rei Assuero, né? E esse rei, ele cuidava de todo o seu povo e também do povo de Israel, que era o povo de Esther. Esther não estava sozinha ali, ela tinha o seu tio. O tio de Esther era Mordecai e ele amava ela como se fosse sua filha e ele cuidava dela. E Mordecai, ele sempre estava prestando atenção em tudo que acontecia naquele reino onde eles estavam. O rei, como um homem muito importante, ele precisava se casar, ele entendia que ele precisava se casar, precisava arrumar uma rainha, uma esposa. Então, ele convida todas as moças do reino para se candidatar, porque ele iria escolher uma rainha. O rei Assuero tinha, como é que a Pro vai chamar? Um braço direito, um homem que era muito importante, só não era mais importante do que o rei, mas ele era muito importante e era um cargo de confiança. Então, o rei mandava e ele também mandava muito, ele era um homem muito importante. O nome desse homem era Amã. Amã, apesar de ser o braço direito do rei e mandar junto com o rei, ele não era um homem bonzinho, fazia alguns planos, ele tinha algumas ideias que não eram tão boas assim. Então, o rei
Então convidou todas as moças para ser candidatas para ser rainha do reino dele. E o tio, como ele sempre pensava que aquilo poderia ser um propósito de Deus, né? Ele falou com Esther: Esther, eu acho que você deveria se candidatar e ir tentar ser esposa do rei, ser a rainha deste reino. E Esther, como confiava muito no seu tio, ouviu as palavras dele e foi. Então chegou o dia do rei escolher a sua rainha, e as moças estavam lá, eram todas moças muito lindas, mas quando o rei viu Esther, ele viu em Esther a mulher mais linda de todas. E depois que ele viu Esther, ele escolheu Esther como a sua rainha. Então, Esther se casou com o rei e virou a nova rainha daquele povo. Um certo dia, Amã tramou um plano terrível, muito ruim, contra o povo de Israel. Porque Amã não gostava dos judeus, não gostava do povo de Deus. Então ele armou um plano aonde todos o povo deles poderia matar o povo de Israel, os judeus. E quando o tio de Esther ficou sabendo daquela notícia, ele ficou muito preocupado. E Esther viu que o tio estava muito preocupado, perguntou: o que está acontecendo? Então Mordecai contou aquele plano terrível que aquele homem tinha tido contra o povo de Deus. E Esther ficou muito triste, muito preocupada. E o tio falou assim: ó, você pode conversar com o rei e fazer ele mudar de ideia desse decreto, dessa lei que eles fizeram. Só que Esther também ficou com medo, porque lembra que a Pró falou que eles não podiam, as mulheres não podiam ir conversar com o rei, a não ser que o rei desse autorização para ir conversar? Pois é. Então, o que Esther fez? O seu tio, ó, nós vamos jejuar e quando passar o período do jejum, eu irei falar com o rei. E a gente vai orar para que a vontade do Senhor seja feita. Então, Esther e todo o reino, o povo judeu, fizeram um jejum para que o rei aceitasse conversar com a rainha Esther. E passaram aquele período, o rei, Esther jejuou, o povo jejuou, e passou o período do jejum e Esther foi falar com o rei. E quando ela chegou na presença do rei, o rei estendeu o cetro para Esther. E quando o rei estende o cetro, quer dizer que ele permite que ela fale. Então ela contou toda a tristeza e angústia que ela estava sentindo. Então ela contou: meu rei, o que acontece? Amã fez um plano para que todo o meu povo, o povo judeu, morresse. E o rei ficou extremamente preocupado, porque o rei até então não sabia que Esther era do povo de Israel. E ele ficou preocupado porque ele gostava de Esther. E então ela pede para ele se ela não pode revogar o decreto. Só que depois que o decreto já estava assinado, ele não poderia ser revogado. Então, o rei cria um novo decreto, dizendo que todos os judeus poderiam se defender. Então, com esse decreto, o povo do Senhor, o povo de Esther, que estava naquele outro país, foi salvo, porque eles conseguiram se defender, se proteger.
E Deus usou a vida de Esther e do povo para mostrar o seu poder. E o que aconteceu com aquele homem, né? Amã, que era um homem muito mau e que tinha tramado contra o povo de Deus e contra Esther e o povo judeu. Ele tinha feito uma armadilha para que o tio de Esther caísse nela. Porém, ele não caiu na armadilha. E Amã não foi mais o braço direito do rei. Ele caiu naquela armadilha que ele tinha feito para Mordecai. E quem se tornou o braço direito do rei foi Mordecai. Então, com essa história, a prof queria mostrar para vocês que quando o povo de Deus ora e busca ao Senhor por uma bênção, por uma solução, Deus providencia, às vezes de uma forma que ninguém esperava. Nessa história, a bênção de Deus foi usar a vida de Esther, que estava numa posição privilegiada, para conseguir conversar com o rei e mudar a história daquele povo, né? E nas nossas vidas também é assim. Então, crianças, lembre-se de orar e de pedir a Deus e também de agradecer pelas coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém?